Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em parceria com a Cooper te trago as atualizações da previsão do tempo para o centro-sul do Brasil. A região sul vem enfrentando fortes temporais, intensificados pelo fator El Niño, que já está estabelecido no Oceano Pacífico e tem por característica intensificar os sistemas meteorológicos sobre a região sul, e também devido ao Oceano Atlântico, que está mais aquecido próximo à costa da região sul e tem favorecido a intensificação de ciclones extratropicais aqui próximos à costa da região sul. Esses sistemas têm potencializado chuvas e ventos fortes, por isso têm ocorrido fortes transtornos, especialmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Entre o Rio Grande do Sul e o Paraná, a gente observa aqui níveis de umidade no solo bastante elevados, em torno de 90%, acima de 90%, enquanto entre aqui o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, os níveis de umidade no solo são ligeiramente mais baixos, mas ainda assim são níveis moderados, porque tem chovido nesses estados até o mês de junho, ocorreram episódios fortes de chuva. Nesses últimos dias, os maiores volumes de água aconteceram sobre o sul do Brasil até o dia 13 agora do mês de julho. A gente observa volumes aí que chegaram a 200 milímetros no sul do Paraná, superaram 150 milímetros aqui no interior do Rio Grande do Sul, e esses volumes bastante expressivos superam a média agora do mês de julho para grande parte da região sul. Então, o mês de julho deve terminar com chuvas acima da média em boa parte dos 3 estados do sul do país, enquanto Mato Grosso do Sul e São Paulo ainda não registraram chuvas generalizadas e significativas. O tempo seco tem persistido, como é normal desta época do ano. Agora, para os próximos dias, o ciclone que se formou nessa semana e já trouxe muita chuva para a região sul começa a se afastar e dá lugar a uma massa de ar de origem polar que já está avançando, provocando declínio acentuado das temperaturas sobre o centro-sul do país. Essa massa de ar de origem polar vai aumentar o risco para a ocorrência de geadas nas próximas madrugadas. Especialmente na madrugada desta sexta e do sábado, as temperaturas devem chegar a valores muito baixos aqui entre o interior gaúcho, interior do Paraná, e também até nas áreas mais ao sul de Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo. Nessas áreas em tons de roxo, a mínima deve variar entre 3 e 6 graus. Então, existe o risco para a ocorrência de geadas, inclusive em algumas áreas produtoras de milho e segunda safra, aquelas lavouras mais tardias do Paraná, e até mesmo de cana-de-açúcar, até do sul de Mato Grosso do Sul. Porém, será uma geada fraca e isolada. A temperatura fica bem no limiar para a ocorrência desse fenômeno. Então, deve gear mais em áreas de baixada, e os danos devem ser mais pontuais e fracos, principalmente de queima de folhas. Os danos não devem ser fortes, porque além das geadas não serem intensas e abrangentes, elas não devem ocorrer por dias consecutivos. O frio deve perder rapidamente intensidade a partir do final de semana. No próximo período, tem previsão para retorno das chuvas no decorrer da próxima semana sobre o sul do país. Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mais uma vez, devem registrar os maiores volumes de água e, mais uma vez, há risco para transtornos nesses estados, enquanto Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul seguem com uma condição mais seca. O frio vai aumentar depois do dia 20 de julho sobre o Rio Grande do Sul, mas esse frio não deve adentrar para as demais áreas do centro-sul do país. Então, neste período, o risco é baixo para a ocorrência de geadas, especialmente nas áreas produtoras de cultivos suscetíveis ao frio, como cana-de-açúcar e milho segunda safra. Na previsão pontual, Guarapuava deve ter mínima de 5 graus no decorrer desta sexta e do sábado. Existe risco para geada, mas de forma fraca e isolada, principalmente em áreas de baixada, onde a temperatura pode cair um pouco mais em relação a esses 5 graus, pode chegar até 3, 4 graus. A chuva retorna entre os dias 17 e 18, mas não tem previsão para grande oscilação da temperatura. Depois disso, o tempo seco predomina nos últimos dias de julho e as temperaturas ficam em gradativa elevação. Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, deve registrar uma temperatura bem baixa nos próximos dias, 8 a 7 graus. O risco, por enquanto, é baixo para a ocorrência de geada. Poderemos ter em algumas áreas pontuais, onde a temperatura deve cair um pouco mais, mas não tem previsão para um frio tão extremo. Depois a temperatura fica em gradativa elevação, vai fazer muito calor na última dezena aqui do mês de julho, máxima superando 35 graus, e no finalzinho do mês até tem previsão para aumento da umidade, possibilidade de alguma chuva, mas muito fraca e isolada. E na região de Itapeva, uma condição um pouco mais úmida, tem ainda expectativa de alguma chuva entre esta quinta e a sexta-feira, a temperatura cai por volta de 6 graus, também não é um frio extremo, se gear será em áreas de baixada, onde a temperatura deve atingir valores mais baixos, e entre os dias 17 e 18 volta a ocorrer uma chuva de moderada intensidade, a temperatura volta a oscilar, mas não tem previsão para frio extremo, e o final de julho promete ser mais abafado, com temperaturas aí de 26, 27 graus na região. Esses são os destaques da previsão do tempo para o centro-sul do Brasil. Eu volto na próxima semana com novas atualizações. Até mais!